Mas vamos comigo até o dia clarear. Ih, não pode, olha os royalties. Silêncio, YouTube vai chegar. Fala, meus amigos, fala, minhas amigas. Professor Felipe Fazoli na área, planos de história no ar, nesse climinha pré-dia dos namorados, que eu tenho certeza que você, iludido e iludida, você não passou ao lado do seu crush e do sua crush, mas eu, graças a Deus, estive ao lado de minha amada esposa Luana Cristina. Vamos começar a falar de história, porque a aula de hoje, para quem quiser acompanhar o início daquele período chamado de A Era Vargas, como que Getúlio Vargas, aqueles que uns odeiam, outros amam, chegou ao poder. Quer ver isso direitinho, tintim por tintim? Revolução de 1930? Fica até o final. E antes de ficar até o final, já aproveita e dê aquela curtida para dar aquela moral. Liga a sineta, compartilha, você sabe o script, comenta. Você sabe tudo o que tem que fazer. Agora é só pegar lápis, papel, caneta, o que tu quiser, porque eu vou começar. Porque para a gente entender essa parte da história do Brasil, que é uma parte importante de transformação dentro do período republicano, a gente tem que relembrar sobre a fase das oligarquias. Oligarquia, uma palavra que deriva do grego, que significa poder de poucos, era um período onde, desde 1894, ao final da República da Espada, os fazendeiros, especialmente os paulistas produtores de café, tiveram condições de controlar a política a partir de uma maneira manipuladora. O voto de cabresto, o coronelismo, o curral eleitoral são alguns conceitos comuns dentro desse tema, que não é a aula de hoje. A aula de hoje é entender como que Getúlio Vargas assume o poder no lugar dessas tais oligarquias. Para a gente perceber isso, tem que se ligar ao seguinte: depois de 36 anos de poder das oligarquias, as coisas já não conseguem mais caminhar do jeito próspero que já foi. Ou seja, o café, principal produto do Brasil, já não é mais tão rentável para essas elites. E o Brasil está passando por transformações, como a urbanização, influências externas, fortalecimento de algumas oligarquias nacionais. Por isso que na década de 1920, como eu botei aqui, a partir dessa década, alguns efeitos começam a surgir. Um deles, muito importante, é o movimento dos tenentes. Os movimentos tenentistas, que tentaram representar uma oposição forte dos militares contra as oligarquias. Percebemos também um momento chamado de reação republicana, teve a Semana de Arte Moderna, a criação do Partido Comunista do Brasil, enfim, são alguns eventos. Mas é em 1929, momento onde o preço do café já não está indo muito bem, mas especialmente Washington Luiz, presidente do Brasil, paulista, representante da oligarquia de São Paulo, ele vai buscar romper com o tratado que já estava acontecendo mais ou menos desde 1913, a partir do Tratado do Ouro Fino, onde ficou estabelecido o revezamento do poder, que você lembra, tá careca de saber, que entrou para a história como o café com leite. A República do Café com Leite foi o nome dado para esse breve período da história onde mineiros e paulistas se revezavam no poder. Ou seja, como em 1929 o presidente era paulista e estávamos num revezamento do poder, teoricamente, a indicação do presidente seria num candidato mineiro. Rolou? Não rolou. Não rolou só por um motivo muito específico e especial para os paulistas. Galera, Washington Luiz e seus aliados paulistas, eles pensavam assim: bom, estamos numa situação crítica. Precisamos cada vez mais de planos econômicos que favoreçam ao comércio do café e favoreçam o preço do nosso bom e velho café. Agora, nós não podemos confiar naqueles mineiros, pois se indicarmos um candidato mineiro, ele vencerá. E a gente não consegue garantir que ele irá criar planos econômicos que sejam benéficos para nós, produtores de café. E é com essa ideia, em 1929, alguns meses antes da eleição, que seria em 1930, São Paulo rompe com café. Com café não.
São Paulo rompe com Minas Gerais. Por isso que eu digo aqui que o Washington Luiz colocou água no café com leite. O revezamento se foi. Mas Minas não vai ficar de bobeira. Minas vai começar a fazer uma articulação com algumas oligarquias, ou seja, com alguns membros de elites brasileiras, e essa articulação vai começar a se aproximar do Rio Grande do Sul e da Paraíba. A partir desse momento, da união do Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais, está formada a Aliança Liberal, movimento de oposição à candidatura de Júlio Prestes, candidato paulista indicado por quem? Pelo meu pai? Não, pelo Washington Luiz. Então, a eleição de 1930, ela está marcada por uma quebra no revezamento do poder. A Aliança Liberal surge como uma nova força, que inclusive está trazendo algumas propostas. Propostas essas mais afeitas à vida urbana, voltadas para a classe média, voltadas para o trabalhador urbano. Tanto que olha o que eu botei aqui. Eles pregavam uma reforma eleitoral para acabar com a questão do voto aberto. É um exemplo principal que vocês têm que botar no teu coração. Eles, da Aliança Liberal, buscaram se aproximar dos militares, especialmente na proposta de anistia aos tenentes rebeldes na década de 1920. Alguns tiveram que meter o pé do Brasil, foram morar no Uruguai, foram morar na Argentina. E essa anistia é uma ideia que tenta se aproximar dos jovens militares, dos jovens oficiais. Assim como também uma característica que vai ser marcante na era Vargas, a política trabalhista. Perceba que a Aliança Liberal vai surgir com uma oposição, mas uma oposição que, cara, a eleição vai funcionar dentro do voto de cabresto. Tu acha que, apesar do sucesso, algum sucesso de Getúlio Vargas, candidato a presidente da Aliança Liberal, e João Pessoa, candidato a vice-presidente da Aliança Liberal, apesar de algum sucesso em comícios, de viagens de norte a sul no Brasil, cara, eles não vão conseguir segurar aquela barra que é contornar, ultrapassar o voto de cabresto. Inclusive, eles mesmos vão se utilizar do voto de cabresto. Só você vê a contagem de votos no Rio Grande do Sul. Foi tipo 99% dos votos para Getúlio Vargas e 1% para o Júlio Prestes. Em outras regiões, foi o contrário. Ou seja, a manipulação de voto comeu solto. A Aliança Liberal perde essa eleição. É aí que começa a treta. Por quê? A galera ali aceita a derrota. Getúlio Vargas, inclusive, se nega a fazer parte de um golpe de Estado proposto pelos militares e políticos mais radicais, que sabiam que tinha sido uma eleição manipulada. E é por isso que Getúlio Vargas ele se nega a dar um golpe, inclusive tenta achar uma boquinha no governo. Ele fala assim, golpe não, né? Sabe como é que é? A gente sempre às vezes consegue um carguinho ali. Getúlio Vargas se nega. Mas João Pessoa, na Paraíba, na verdade em Recife, Pernambuco, é assassinado pouco tempo depois. Esse assassinato, que foi um crime passional, uma relação, uma treta bem específica, pessoal, não foi um crime político. Esse assassinato de João Pessoa vai ser utilizado como pretexto para a movimentação do golpe. Este golpe ele vai começar a ser mobilizado a partir de alianças entre militares, jovens tenentes especialmente, políticos, jovens políticos também, querendo ultrapassar, romper com essa característica política brasileira e, claro, com Getúlio Vargas e os membros dessas oligarquias. Em 1930, após a pressão do assassinato de João Pessoa, movimento popular mais ou menos, né? Mas um movimento mais urbano começa a chegar e criar força. Inclusive, Getúlio Vargas é recebido no Rio de Janeiro com uma festa. Ao longo de seu trajeto Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, ele é recebido com festa. Seu trem passava e tinha festa, mas Getúlio Vargas não curtia muito esse negócio de contato com o povo, não. Mas estava feito. Washington Luiz, no dia 24 de outubro de 1930, ou seja, a eleição foi em março.
Estamos em outubro de 1930, inclusive estamos um ano depois da crise do capitalismo de 1929, que afeta esse processo aí sim. Não esquece disso não. Não se esqueçam de englobar a história mundial com a que está acontecendo aqui. E é no dia 24 de outubro de 1930 que os militares depõem Washington Luiz e esperam a guarda Getúlio Vargas chegar de trem no Rio de Janeiro. Getúlio Vargas, inclusive, fala que o golpe, que não é um golpe, é uma revolução, segundo o ponto de vista deles, é para resgatar a democracia liberal e recuperar a economia, que até então estava muito fechada apenas no café, carro-chefe econômico do Brasil por muitas décadas. Fica uma pergunta no ar: foi um golpe ou foi uma revolução? Alguns dizem, alguns envolvidos nessa revolução, falou algo assim: façamos a revolução antes que o povo a faça. Galera, movimentos trabalhadores, movimentos camponeses já estavam se mobilizando, movimentos sociais já estavam relativamente fortes, mas essa revolução, ela foi uma revolução burguesa. Ou seja, de popular não teve nada. Estamos agora numa nova fase da política brasileira. Inclusive, a era Vargas é muito marcante na política brasileira. Alguns veem ele como herói, outros como vilão, mas não nos importa. O que importa é sermos aprovados, tirarmos 10 em tudo que for possível pra gente, falando em... Pra fazer esse vídeo, dê aquele like, se inscreva, comente, siga no Instagram, @planosdehistoria. Eu vou, mas eu deixo o meu coração com você. Fui!